quero compartilhar uma palavra aqui brevemente a respeito de ofertas. E eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 12, versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele lugar que o pastor William falou que Jesus gostava de estar. Amém, irmãos? Diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Isso foi 6 dias antes da Páscoa. Então, a última semana de Jesus ali com os discípulos, antes dele ser crucificado. E a palavra de Deus diz que ali foi preparada uma ceia, ali um banquete. E Marta estava trabalhando, Lázaro estava sentado na mesa com ele. E essa ceia aqui, esse momento aqui é um retrato da vida da igreja. Estava meditando sobre o que falar com os irmãos aqui nesse momento, e Deus me lembrou dessa passagem, de uma palavra que eu ouvi. O pastor Gilberto, há um tempo atrás, retrata aqui essa ceia como uma alegoria em relação à igreja. Até é bom, porque o meu professor de hermenêutica está aqui hoje, então vai ver se está tudo de acordo. Olha só, olha que interessante. Betânia, uma curiosidade, Betânia significa casa dos pobres, casa de aflição. O mundo olha para a igreja, olha para esses jovens. Onde é que estão os radicais livres? Onde é que estão os radicais livres? O mundo olha para esses jovens e eles dizem assim: olha, esses jovens eles são tristes porque eles não podem nada, eles não podem sair, eles não podem beber, eles não podem fazer festa. O mundo não entende nada. O que o mundo não sabe é que Jesus está presente. E onde Jesus está presente, ali não há tristeza, ali há a glória de Deus. Agora, esses personagens aqui dessa passagem, eles retratam um pouco da vida da igreja, eles são uma alegoria da vida da igreja. O primeiro personagem aqui é Lázaro. Lázaro representa aqueles que estavam mortos e que reviveram. Ele, como o pastor falou, ele já cheirava mal ali, já tinha alguns dias, e ele foi chamado à vida pela voz de Jesus. Somos nós, irmãos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, Ele nos deu a vida, aleluia. Efésios capítulo 2 diz que nós fomos vivificados em Cristo. O maior milagre que existe, que você pode buscar, é o novo nascimento. Uma vez que você nasceu de novo, quando a ressurreição entra no coração de alguém, esse é o mover sobrenatural. Amém, irmãos? O segundo personagem ali é Marta. A palavra de Deus diz que Marta estava servindo ali. Marta aponta para esses irmãos do serviço. Jesus, ele disse que Maria escolheu a boa parte, mas ele não rejeitou aquilo que Marta estava fazendo ali. Ele corrigiu a maneira de fazer. Ele disse: Marta, por que você está ansiosa? Por que você está preocupada com o que o outro está fazendo? Sabe, o serviço é muito importante na vida da igreja. Sirva, sem ansiedade, sem medo, sem se preocupar com o que o outro está fazendo. Ah, pastor, mas eu estou fazendo, mas o outro lá não está fazendo. Não importa. Se importe em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quão lindo é ver esses irmãos que são servos, e eles servem com alegria. Eu vejo os irmãos postando lá da célula lá de Arambaré. Meu Deus do céu, que coisa linda. Aqueles anfitriões recebem aqueles irmãos. O serviço é uma alegria. Faça isso com alegria, sirva com alegria. Esses irmãos, eu tenho certeza, eles alcançarão um grande galardão diante de Deus. Esses irmãos que são servos, que têm essa alegria em servir. Agora, não faça nada se você não tiver alegria. Não oferte sem alegria, não sirva sem alegria. Não tente fazer por obrigação ou por intimidação. Deus não aceita esse tipo de coisa. Faça por alegria. Se você não fizer por alegria, isso vai acabar se tornando um peso para você. Agora, quando você serve com alegria, com uma convicção de chamado, quando você oferta com alegria, com a convicção de que o Senhor está te chamando para isso, irmão, é maravilhoso. Outro personagem aqui é Judas.
Judas aponta para aqueles que estão na igreja, mas ainda vivem na carne, ou que talvez ainda não tenham nem nascido de novo. Algumas pessoas, eles são observadores do mover de Deus. Você vai ver lá em Atos capítulo 2, ali aquele mover sobrenatural que desceu sobre a igreja local, e os irmãos falando em línguas, e os irmãos sendo cheios do Espírito, e tinha aqueles que estavam olhando de fora e diziam assim: estão embriagados. Aquelas pessoas que ficavam olhando de fora o mover, nós não somos essas pessoas, nós estamos aqui, nos envolvendo com o mover sobrenatural do Senhor. Agora, alguns são observadores desse mover. Judas aqui, ele viu a oferta de Maria, que nós vamos ler logo à frente, ele disse assim: que desperdício, deveria ter dado para os pobres, não deveria ter ofertado. Mas eu quero te dizer, ele não tinha um coração para os pobres. A Bíblia diz que ele era ladrão, ele era natural. Maria lança aquele bálsamo, e ele era bom com o número, ele já calculou 300 denários, 300 dias de serviço. Sabe, eu não sei quanto você ganha, você pode ganhar R$1.500 ou R$10.000, um ano de salário é muito dinheiro para você. Era muito dinheiro, talvez era a poupança de uma vida toda dessa mulher. E ela entregou ali aos pés de Jesus, ela entregou, ela disse: olha, isso aqui vale muito, isso vale muito para mim, mas não é nada para ele, eu vou entregar isso aqui. E a palavra de Deus diz que ela lavou, enxugou os pés de Jesus também com os próprios cabelos. O apóstolo Paulo diz que o cabelo é a glória da mulher. O que isso está dizendo, irmão? Ela entregou tudo ali, ela entregou a glória, ela entregou a poupança, ela entregou a sua vida aos pés de Jesus. Ela não usou o bálsamo, porque ela disse: olha, isso aqui é muito para mim. Judas disse assim: olha, Jesus não vale tudo isso. É um desperdício jogar isso aos pés de Jesus. É um desperdício você ofertar. É um desperdício você entregar 10%. Você quer viver a vida da igreja? Vive. Mas assim, ó, é um desperdício, jovem. Tu tá todo sábado lá na célula. É um desperdício da sua juventude. Não. Sabe, para esse tipo de irmão, Jesus não vale nada. Para esse tipo de pessoa, sabe? Judas, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Era isso que Jesus valia para Judas. Hoje nós vamos dar uma oferta aqui para uma obra que está tocando a eternidade de pessoas. Talvez a oferta que você vai dar aqui vai ajudar a alcançar uma alma que talvez você nunca vai ver aquela pessoa pessoalmente, mas a sua semente irá germinar, irá dar fruto em algum lugar. Se coloque de pé. A última pessoa que eu quero falar aqui é Maria. Maria representa eu e você, aleluia. Aqueles irmãos que amam muito o Senhor, que derramam o que tem de mais precioso. João capítulo 12, versículo 3, continuando a leitura, diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A oferta de Maria, ela atraiu a glória de Deus, encheu a casa com perfume. Eu quero dizer, hoje nós vamos encher o Sesc com o perfume da nossa oferta. Esse lugar aqui nunca vai cheirar tão bem quanto já tem cheirado hoje, porque nós vamos entregar uma oferta que vai encher a casa com um bom perfume. Aleluia. Tudo que você faz para o Senhor vai atingir o ambiente que você está. Pessoas que têm um coração generoso, que ofertam na célula, sabe, tem o aroma de Cristo. Paulo diz que a oferta que deram para ele, lhe deram como aroma suave a Deus. Deus se apraz. Se nós queremos glória como igreja, nós devemos dar de coração, mas não como uma moeda de troca. Eu quero te dizer, o seu relacionamento com Jesus, ele é base de uma oferta. Você sabia disso? Ah, Lu, então quer dizer que eu tenho que ofertar para me relacionar com Jesus? Não, a oferta já foi dada. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu Filho por você. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por causa disso? Como o coração de Judas enxergava Jesus, assim que Judas falava, assim que Judas procedia. Então, o ponto de vista de uma pessoa, a maneira como uma pessoa enxerga, afeta as suas atitudes. Jesus disse que os problemas surgem no nosso coração. Então, nós
Não somos capazes de enxergar Jesus quando nós não somos cheios de Deus, quando nós não temos revelação dessa oferta. Nós não somos capazes de enxergar Jesus como o único, como o primeiro, como o mais importante. Que Deus de fato ilumine os olhos do nosso coração, para nós vermos Jesus em toda a sua plenitude e amá-lo de todo o nosso coração. Muitas pessoas confiam em si mesmos. Você confirma a sua fé com ação. Abraão creu e foi justificado. Olha só, não porque ele entregou Isaac, foi porque ele fez. Mas Tiago disse que ele confirmou a fé oferecendo o filho. Ele confirmou a fé. Confirme a sua posição, honrando o Senhor com tudo o que Ele colocou na sua vida. Mateus capítulo 26, versículo 13 diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Eu creio que na eternidade nós vamos estar lá com aqueles homens da galeria da fé, aqueles grandes homens ali. Nós vamos ver Moisés, o cara que foi usado por Deus para resgatar o povo lá, que abriu o mar. Nós vamos ver Elias, o profeta que fez pegar fogo no molhado. Uau! Nós vamos ver Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Uau! Davi, um grande rei, que cantavam dele assim, ó: Saul matou os seus 1000, Davi os seus 10.000. Uau! E nós vamos ver aquela mulher sentada num canto. E nós vamos ver: que coisa grande que tu fez, Maria, o que de tão grande tu fez? Ela diz: eu dei uma oferta ao Senhor, eu entreguei uma oferta. O Senhor está te chamando nessa tarde para entregar uma oferta. Quem sabe essa oferta que você vai entregar hoje não te coloca nessa galeria. Quem sabe essa oferta que você vai entregar hoje não vai ser usada para que o evangelho seja propagado, para que o grande homem de Deus seja levantado através da sua vida. Sabe, o pastor Charles, ele falou aqui: olha, eu não estou preocupado em ser um herói, eu estou preocupado em ser um formador de heróis. Eu quero te dizer, a sua oferta financia isso. A sua oferta financia isso. Sabe, eu não sei, o Senhor sabe aonde essa semente vai chegar. Tudo o que você tira das suas mãos e coloca nas mãos de Deus se torna eterno. Lembra dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Lembra o que aquilo se tornou nas mãos do Senhor? Na sua mão é temporário, mas na mão de Jesus é eterno. Aleluia, glória a Deus. A oferta altera o tempo. Aleluia. Na sua mão é só uma semente, mas nas mãos de Jesus é uma colheita superabundante. Glória a Deus. Hoje eu te convido para encher o Sesc, encher essa casa com o perfume da sua gratidão. Não apenas com dinheiro, mas com amor, com entrega, com honra. Confirma a sua fé com um ato. Sabe, algo que eu aprendi lá no cursão e mudou a minha vida para sempre. Servir a Deus não é só dar o dízimo e ofertar, mas não é menos do que isso. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Invista nessa obra. Você tem passado por crise, por luta nesses dias, eu quero te dizer: seja generoso na casa do Senhor. Deus honra. Amém, irmãos? Vamos abençoar. Os servos estão com um QR Code, eles vão passar no corredor aí. Você pode ofertar via Pix também, com QR Code. Ele levante sua mão, o servo vai levar o QR Code até você. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos, de ofertarmos, Deus, numa obra que tem tocado a eternidade de pessoas. Nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor nos dá a oportunidade de sermos participantes desse mover. Eu declaro, Deus, nós estamos vivendo dias e vamos viver ainda mais dias de uma igreja sobrenatural. Oh Deus, uma igreja, Deus, sobrenatural. É uma igreja que coloca o Senhor como o primeiro, como o mais importante. Assim como Maria, que entrega tudo ao Senhor. Nós, Deus, entregamos tudo, consagramos tudo ao Senhor. Os nossos bens, os nossos recursos, a nossa vida, a nossa juventude, tudo aquilo que nós temos e nós somos, entregamos a Ti, Senhor, porque só Tu é digno
digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós adoramos a Ti, Pai, quando nós entoamos louvores, nós adoramos a Ti quando nós pregamos o Evangelho, mas nós adoramos a Ti também quando nós ofertamos e quando nós dizimamos. Eu declaro, a comunidade Atos Camaquã, a comunidade Atos Pelotas, é uma igreja generosa, é uma igreja grata ao Senhor, é uma igreja próspera, é uma igreja que é sustentada pelo Senhor nos mínimos detalhes. Nós veremos o sobrenatural de Deus fluindo em todas as áreas da nossa vida, e eu creio, Senhor, que a área financeira não ficará para trás. Nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus nos nossos trabalhos, oh Deus, nas nossas casas, Deus, nas nossas empresas. O Teu sobrenatural irá fluir. Há um rio de vida fluindo do trono do céu, e eu declaro, esse rio de vida irá passar sobre a vida de cada um desses irmãos aqui, sobre a carteira, o bolso, o trabalho de cada um desses irmãos aqui. Eu creio no sobrenatural de Deus sobre a nossa vida financeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Enquanto você aplauda, você glorifica. Enquanto você aplaude, você dá glória a Deus. Enquanto você aplaude, você oferta ao Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Pode se sentar. Se tiver algum dos irmãos que ainda não conseguiu ofertar ainda, levante sua mão aí, que o servo vai levar o QR Code até você.